Olá, hoje nós vamos falar sobre as fiscalizações em Cuiabá nesta época de estiagem, queimadas urbanas. Vamos falar de fiscalização também da atuação de ambulantes no centro da cidade. Temos também outros assuntos, poluição sonora. Tudo isso é relativo à pasta da Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil de Cuiabá e o nosso convidado é o secretário Leovaldo Salles. Obrigada, secretário, por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos já iniciar por esse período que a gente está, de estiagem, porque assim, Cuiabá virou notícia, como sempre, falando do extremo calor que tem feito nos últimos dias, né? E como é que estão as fiscalizações em relação às queimadas urbanas? Estamos em período, né, de proibição de queimadas. Como é que está sendo esse período aqui na nossa capital, secretário? A nossa secretaria, a Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil, tem na sua estrutura desde 2019 a Diretoria de Defesa Civil, hoje composta por agentes, né, de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e um corpo administrativo. É o pessoal que fica atento na cidade para dar os sinais de alerta e fazer a prevenção com relação às possibilidades de desastres, de sinistros, né, de ocorrências naturais como enchentes, alagamentos e queimadas urbanas. Esse pessoal ele está pronto para uma intervenção rápida, né, e também está qualificado para a prevenção, para dar o sinal de alerta. A nossa Defesa Civil, nesse período de estiagem, tem muito trabalho, porque cada terreno baldio, e Cuiabá tem muito terreno baldio, cada terreno baldio é um potencial para uma queimada urbana, porque ainda existe no imaginário popular de que fogo é um instrumento de limpeza, para a limpeza. Então a pessoa não tem a noção, não tem a consciência de que o fogo também é um grande agente poluidor, né, do meio ambiente. É um causador de doenças, é um causador de poluição do ar, poluição atmosférica, mas a nossa Defesa Civil se aparelha exatamente nesse período que vai de abril até final de setembro para esse período de seca. E depois desse período nós estamos preparados para recepcionar o período de cheias chuvas, né, em Cuiabá. Graças a Deus, Cuiabá tem dois na sua situação climatológica, ela tem dois climas bem definidos, né? O período de seca, que é a estiagem, e o período de cheias, que é o período de chuvas intensas. Cheias trazem outros problemas, né? Mas antes da gente entrar nessa área, né, nesse período, digamos, as pessoas podem denunciar quando, por exemplo, veem, né, alguém botando fogo no terreno. Como é que fazem para ajudar, de repente, nessa fiscalização, secretário? Nós temos um disque denúncia que funciona nos dias úteis e de segunda a sexta-feira no horário comercial, mas nós temos outras fontes de denúncia também, outras fontes que nos demandam e demandam com muita intensidade, que é o Ministério Público, a Câmara Municipal, a sociedade de uma maneira geral. Então nós recebemos muitas denúncias e precisamos estar preparados para atender todas elas, porque a fiscalização, principalmente de defesa civil, é algo que você não pode ter a tolerância de vida. E cada vez que você não leva a sério uma denúncia, é um potencial para um desastre e para a ocorrência de danos, inclusive de danos físicos e de morte às pessoas. Qual a sanção para quem coloca fogo em terreno, que seja na folha seca? Quem responde por isso, né? É o proprietário, por exemplo, que às vezes não é nem ele quem colocou o fogo, né? Mas como é que é essa punição? A legislação define que a responsabilidade de uma propriedade é do dono. Ele tem que manter a sua propriedade em estado de conservação
e de higiene. Ele precisa fazer a limpeza do seu terreno, né? Ele é o responsável direto. Né? Quando ele consegue identificar o causador, ele responde solidariamente. Ele como responsável e a pessoa que ateou o fogo, que provocou o sinistro, também responde de maneira solidária. Bom, então aí mudando de, né, a gente já está a meados de setembro praticamente, está querendo vir as chuvas e aí já são outros problemas, né? O que vocês mais enfrentam na época das chuvas, das cheias aqui em Cuiabá, secretário? Cuiabá é uma cidade, um município que tem um histórico de desenvolvimento desordenado. Né? Na década de 80, década de 90, nós tivemos um desenvolvimento muito acelerado, surgimento de muitos bairros periféricos provenientes de invasões. E essas invasões, geralmente, elas acontecem em locais impróprios para habitação. São as regiões que nós caracterizamos como área de preservação permanente. E nós temos uma extensão considerável de pessoas morando à beira desses córregos e rios, correndo risco. Né? Mas são ocupações antigas. Hoje nós temos mais de 6.000 famílias habitando nessas áreas de risco que o poder público às vezes fica impossibilitado, né, de fazer a remoção desse pessoal para um espaço de maior segurança. Essas são áreas públicas, né? Já existe aí um movimento na Justiça, junto com o Ministério Público, para regularizar ou transferir ou retirar essas famílias dessas áreas públicas, né, secretário? Como é que estão esses processos? Todo risco deve ter e merecer a atenção de todos os entes do poder público, seja ele na esfera federal, estadual e municipal. Estar em área de risco precisa ser objeto, né, de uma preocupação do Ministério Público, da Defesa Civil do Estado, da Defesa Civil do município, no sentido de prover condições para que as pessoas saiam dessa situação de risco, porque o risco, nós já dissemos aqui, ele causa danos para o meio ambiente, ele causa dano físico para a pessoa, ele não traz benefício para ninguém. Para esse ano, tem alguma ação prevista para isso? Em vias de retirar ou de transferir famílias dessas áreas que são áreas públicas? Nós temos feito várias intervenções naquelas situações que você entende como risco iminente. Aquela pessoa que a chuva não precisa ser muito intensa, que ele vai ter a sua casa inundada, as crianças vão correr risco, aí não tem como deixar uma família correndo esse risco diante de todo um contexto de poder público e de sociedade. Bom, falando ainda de atuação aí da Secretaria, uma das questões que vocês estão sempre enfrentando é justamente relacionado ao comércio ambulante na região central, né? A gente está iniciando aí o período que é assim, o auge das vendas, que é final de ano, né? Como é que está sendo organizado isso? Ainda continua proibido? Não pode o comércio ambulante? Como é que está hoje essa situação, secretário? É uma situação social, né? Ela não é privilégio apenas da capital de Mato Grosso, capital Cuiabá, da cidade de Cuiabá. Ela acontece em Vargem Grande, ela acontece em Rondonópolis, ela acontece em outros municípios do país, né? Principalmente nesse período de final de ano, onde as compras intensificam e também a afluência de pessoas no centro, ela cresce consideravelmente, né? Esse comércio ele não é permitido em época nenhuma, porque o pedestre precisa ter o direito do seu trânsito com segurança. Todavia, as calçadas, principalmente na área central, elas são tomadas. Aí a intervenção da Secretaria de Ordem Pública, no sentido de trazer o centro de Cuiabá, pelo menos a uma situação tolerável, para que o pedestre possa andar, para que as pessoas que vêm da periferia
ou até mesmo da área central, fazer as suas compras, tenham segurança no seu trânsito. E aí nós temos, quase todos os anos, né, eu tenho a graça, né, de Deus de ser um dos secretários mais antigos, né? Eu comecei a gestão com o prefeito Emanuel Pinheiro e permaneço na mesma pasta até hoje. Durante quase 7 anos, todos os finais de ano, nós temos que fazer a operação final de ano para que o centro de Cuiabá seja um centro seguro para o trânsito de pedestre. Bom, falando então agora de poluição sonora, né? É a sua secretaria que fiscaliza, né? Como é que os bairros ainda são assim? Vocês conseguem chegar a todo? Porque Cuiabá é muito grande e poluição sonora você vê em todo canto, né? Mas como é que é essa estrutura para fiscalizar a barulheira, especialmente nos horários de descanso, secretário? A gente tem feito o que é possível, né? Existe ausência, né, de uma consciência de obediência às leis que é impressionante, eu não digo no cuiabano, mas no brasileiro de uma maneira em geral. Tudo que é regrado, parece que nós temos a intenção de não obedecer, de burlar. E poluição sonora é exatamente isso. É o camarada que se sente no direito de abrir a caixa de som ou a mala do seu carro, ou até mesmo construir aquelas carretinhas, aqueles paredões de som, e não se importar na existência do vizinho. Se ali tem uma criança, tem um idoso, tem uma pessoa doente, ou até mesmo uma pessoa que precisa do descanso para o trabalho no dia seguinte. Então esse camarada não importa com ninguém e começa a produzir o som além do que a lei permite. E aí a nossa secretaria é acionada e hoje, só para você ter uma ideia, é uma das ocorrências mais incidentes. E é uma ocorrência sensível, porque você vai intervir num camarada que ele pensa que ele tá ali no seu momento de lazer, ele pensa que está no seu direito, ele está fazendo festa, às vezes nós precisamos intervir em festa. Já fizemos fechamento de buffets. Nossa. Né? Já fizemos fechamento de bares e boates, né, que estavam provocando poluição sonora, impedindo que toda uma região pudesse usufruir do seu sossego, do direito, do seu descanso. Para denunciar, ainda é o Disque Silêncio? Funciona ainda? Nós temos o Disque Silêncio, que funciona nos dias de plantão, né, de quinta a domingo, e nós temos regularmente o nosso Disque Denúncia, que são nos dias úteis, né, nos dias normais, de segunda a sexta-feira. Aquelas ocorrências que são recorrentemente denunciadas, nós priorizamos. Né? Não dá, às vezes, de você atender uma capital e as pessoas reclamam. Eu tentei falar com o Disque Silêncio, mas não fui atendido. É porque as nossas equipes estão atendendo outras ocorrências. Né? E aí quem busca o socorro, principalmente no período noturno, numa madrugada, né? Com gente que precisa do descanso, pessoas doentes em casa, ele quer ser socorrido. Ele quer receber uma resposta do poder público. Né? E quando a gente não dá essa resposta, nós somos alvos de críticas, né? de reclamações, mas a ordem pública tem feito o possível para atender tudo aquilo. Se não conseguimos, é por falta de uma estrutura maior. E além de toda essa fiscalização, vocês têm algumas ações, inclusive sociais, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho aí, política de combate a drogas, tem o projeto Anjos da Guarda nas escolas. Nós temos um convênio com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, que nos permite fazer o policiamento. Cuiabá é a terceira capital do país que não possui guarda municipal. Todavia, nós não prescindimos de uma guarda municipal, porque nós recebemos o policial na sua hora de folga, o município remunera a hora trabalhada, e nós temos esse policial fazendo segurança pública
naquilo que é interesse do município. Nas escolas, né, nas unidades de saúde, nos parques, né, e desenvolvemos com esse corpo de segurança pública alguns projetos, como o Anjo da Guarda, que é uma prevenção, né, e um fortalecimento à resistência à criança e ao adolescente com relação às drogas. Né? Esse corpo vai até as escolas dar palestras e mostrar, né, os benefícios de não se enveredar por esse caminho do vício às drogas. Bom, alguma questão que a gente não abordou, que o senhor queira falar para a gente encerrar, secretário? Algum projeto novo aí que deve vir para ainda esse final de ano que vem, na secretaria? Nós estivemos recentemente em Brasília e fomos convocados pelo Ministério da Justiça, que fez um levantamento de todas as mortes violentas e intencionais, aquilo que nós chamamos de homicídio doloso do país, e chegou num número X. O Brasil tem 5.576 municípios. Como o Ministério Público não tem condições de tratar de 5.576 municípios, ele estabeleceu uma metodologia de chamar os municípios que, somando o número de mortes violentas, faziam um percentual de 50% daquele número de ocorrência de morte no período de 2021 e 2022. Cuiabá foi um desses municípios. E nós tivemos lá no Ministério da Justiça, reunimos com o ministro também de Direitos Humanos, né, ministro das Cidades, e a proposta é aportar recursos para essas cidades que contribuem, né, consideravelmente para essa estatística de mortes e violências intencionais, para que elas melhorem a sua condição de uma segurança mais efetiva no que diz respeito à prevenção, né, no que diz respeito à assistência a esse público em vulnerabilidade. Esse pessoal que é morador de rua, que não tem um endereço para se reportar a ele, que não sabe para onde ir e que quase sempre são dependentes químicos. E aí nós estamos elaborando projetos no sentido de buscar recursos no governo federal para nós fazermos um enfrentamento mais eficaz com relação a essa população moradora de rua, com relação à questão até assistencial dessa dependência química na nossa capital. Isso são ações que não dependem apenas da Secretaria de Ordem Pública, dependem de ações interrelacionadas, inclusive com outros poderes e outra dimensão de poder, com o governo federal, que vai ser o financiador desses projetos, com o governo estadual, que tem uma estrutura também de assistencialismo, e com o governo municipal. Nós esperamos ter qualidade suficiente para um convencimento de fazermos aqui em Cuiabá o município trabalhar junto com o Estado. E aí, isso é um problema que tem que ser visto, tem que ser enfrentado, né? Porque a gente vê São Paulo, né, secretário? Que situação difícil e parece ser parece que não há solução. Né? E em Cuiabá, se não houver uma atuação conjunta, como o senhor falou aí, a gente vai ver isso acontecer, porque a gente já está vendo o crescimento, né, dessa situação de dependência química, né, dos moradores de rua estarem aí pelo centro circulando. Então, acho que assim... Exatamente. Hoje nós temos vários espaços aí já ocupados, né, por esse pessoal dependente químico. Nós temos ali aquele espaço... Organizações criminosas atuando fortemente também, né? Fortemente. Porque suas próprias leis, a plataforma do crime, né, principalmente das facções, é roubo e drogas. São as fontes de recurso que eles têm. Então, quanto mais gente drogada, melhor para que eles proliferem, né, as suas intenções. E hoje em Cuiabá nós já contamos com alguns espaços integralmente ocupados por essa população. Nós temos ali no bairro Alvorada, próximo à rodoviária, nós temos aqui a Praça do Porto, né,
um antigo reduto dessa população. Nós temos centro histórico. Infelizmente, nós temos centro histórico de Cuiabá, que a partir de 10, 11 horas da noite, você vê uma população de zumbis. Né? Ali no Beco do Candeeiro, no Morro da Luz, né? De pessoas que estão ali praticando furtos, praticando roubos. Você já não pode transitar com celular, você não pode fazer uma instalação elétrica que eles danificam e furtam toda a fiação. Então nós temos que ter esse olhar e essa preocupação efetiva, né? E ações que deem resultado, né? Em todas as esferas de poder. Ok, secretário, muito obrigada novamente pela sua presença, suas informações. Eu agradeço e nós estamos sempre à disposição ali na ordem pública. A ordem pública e Defesa Civil é a secretaria mais bonita do município. Ela está localizada exatamente no parque mais bonito da capital, que é o Parque Tianaí. E nós gostaríamos que toda a população vá visitar a nossa secretaria e saber o produto que, por definição legal, nós temos que entregar à população. Era uma secretaria pouco conhecida até antes da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, e nós tivemos, né, a coragem de publicizar os serviços que essa secretaria oferece. E temos feito um trabalho hoje que nos dá a consciência de que transformamos a secretaria num instrumento eficaz de utilidade pública. Tá joia, obrigada novamente. Eu que agradeço. Nós ouvimos o secretário Leovaldo Salles, da Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil de Cuiabá. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Curta e compartilhe. Até a próxima.